Freitas, da Escola Carlinhos Alves da Silva, e o nosso tema de hoje é seres vivos, reprodução e desenvolvimento. Né? Nós sabemos que todos os seres vivos têm um ciclo de vida, né? Nasce, cresce, né? Reproduz e depois ele morre. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dos seres vivos, né? E sua reprodução e seu desenvolvimento. Então, uma das etapas do ciclo de vida dos seres vivos é a reprodução necessária à manutenção de existência de espécies. De modo geral, a forma pelo qual o ser vivo se reproduz e também as estruturas envolvidas no processo reprodutivo variam entre as diferentes espécies. Né? Cada espécie, vocês sabem que variam, né, para ter essa reprodução dos seres vivos. Então essa reprodução, para que serve essa reprodução? Para garantir a perpetuação de seres vivos na Terra. Por exemplo, nós seres humanos temos que nos reproduzir para o quê? Para garantir a perpetuação, né, da vida dos seres vivos na Terra. Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Olha só, a reprodução possibilita a manutenção da existência de espécies. Outro fator importante é a reprodução em cativeiros de espécies animais que estão sendo extintas, como uma tentativa de reintroduzi-las na natureza, né? Então, já tem também muitos seres vivos, né? Por exemplo, estão entrando em extinção. O que acontece? Eles estão fazendo a reprodução deles, criando eles em cativeiro, para depois devolver eles para a natureza. Eles estão sendo reproduzidos porque estão extintos. Para o quê? Para garantir essa perpetuação daquele tipo de ser vivo na natureza. Reprodução dos seres vivos. Um exemplo, a tartaruga da espécie Podocnemis expansa é popularmente conhecida como tartaruga da Amazônia. Ela é encontrada em rios da floresta amazônica, distribuindo-se por diferentes países, principalmente Brasil, Peru e Colômbia. A tartaruga da Amazônia pode viver mais de 100 anos, mas poucos indivíduos conseguem atingir essa idade. É mais de 100 anos, então poucos seres vivos conseguem, né, atingir essa idade. Olha só, uma vez por ano as tartarugas da Amazônia realizam seu ciclo reprodutivo. Machos e fêmeas adultos se acasalam, né? Após o acasalamento, a fêmea nada em direção à praia onde ocorrem diversas... a desova, né, que é a postura dos ovos. A tartaruga abre um buraco na areia e deposita os ovos, né, cerca de 90 ovos, cobrindo com a mesma areia. Os ovos permanecem enterrados até a eclosão, até o nascimento deles. Né? Então, após o nascimento, que é a eclosão, os filhotes dirigem-se a um ambiente aquático, onde devem crescer e desenvolver até se tornarem adultos. No entanto, poucos filhotes tornam-se adultos. Né? Se considerarmos 90 ovos por postura, apenas 5 filhotes em média atingirão essa fase reprodutiva da vida. A mortalidade dos filhotes deve-se principalmente à sua predação por urubus, ainda em terra, jacarés e peixes no ambiente aquático. Então, quando eles são novinhos, o que acontece? Né? Eles enfrentam várias dificuldades até chegar à praia, depois chegam na praia, na água. Por exemplo, o que acontece? Existem predadores também na água. Então isso aqui é o que? O ciclo reprodutivo da tartaruga. Né? Vida e reprodução. Existem diversas definições para o termo vida, mas em biologia, olha só, do grego bios, né? Bios, que está aqui, que é igual vida, né? E logos quer dizer estudo. Então biologia quer dizer o que? Estudo da vida, né? A ciência que estuda a vida dos seres vivos, tá bom? Dificilmente podemos dissociar vida de reprodução. Isso porque para que haja manutenção da vida de uma espécie, é preciso que a reprodução aconteça, né? Então o processo de reprodução é fundamental, pois nele um ser vivo gera descendentes, transmitindo a eles o seu material genético, né? Então vocês podem ver que, por exemplo, vamos dar o exemplo do ser da tartaruga, por exemplo. Então, duas tartarugas, um macho e a fêmea, vão lá e se acasalam, depois que eles eclodem e tudo mais, o que vai acontecer? Os filhotes vão ter o quê? O seu material genético, ou seja, hereditariedade daquele ser vivo, né? Vai aparecer com ele. Então, seu material genético vai passando de geração para geração. O material genético. O que é esse material? Uma célula eucariótica é constituída basicamente de membrana plasmática, citoplasma, diferentes organelas e um núcleo, delimitado por membrana. No interior do núcleo há o material genético. Então, o material genético fica localizado o quê? No núcleo das células, certo? Nos eucariotos, o material genético do núcleo é sempre o DNA, sigla em inglês para o ácido desoxirribonucleico, um dos principais responsáveis pela transmissão de características de geração parental para os descendentes.
a essa transmissão de características damos o nome de hereditariedade. Essa hereditariedade vai passando de pais para filho, a aparência, né, o cabelo, como é que é o cabelo, olhos azuis, então, tudo isso vem do DNA, que é o material genético, né? Damos o nome de quê? De hereditariedade. Olha só aqui, foto de uma célula aqui em corte, né? Então aqui são os componentes que tem aqui uma célula. Vocês podem ver membrana plasmática, está aqui, né? Vocês sabem que a membrana plasmática ela é o quê? Ela controla, né, o que entra e o que sai, controla as trocas gasosas. Nós temos aqui o citoplasma, né, que é o líquido que tem aqui dentro. Nós temos o núcleo, que é o nosso temos o nosso DNA. Tá bom? Aí nós temos centríolo, ribossomos, né, os retículos endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, as mitocôndrias. Então, cada um desse aqui tem uma função, né, na nossa célula que vai fazer com que ela trabalhe, com que ela se alimente, tá? Com que ela, existem células também que se reproduzem. Tá? Então, cada um desse aqui tem uma função na nossa célula, que o nosso corpo é formado por milhares de células. Então, a estrutura tridimensional do DNA apresenta duas fitas que unidas formam uma espiral chamada de dupla hélice. No núcleo da célula, a molécula de DNA encontra-se associada a proteínas específicas, formando um complexo denominado cromatina. Em alguns momentos da vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina adquire uma forma bastante condensada, denominada cromossomo. Essas estruturas podem ser observadas por meio de um microscópio óptico. Cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA enovelada em proteínas que garantem essa estrutura. Então, o que acontece, pessoal? Cada cromossomo, cada célula dessa do DNA, né, ela vem novelada em proteínas que garantem essa estrutura, que é a estrutura do DNA. Como vocês podem ver aqui, ó, um cromossomos aqui, ó, vocês estão vendo aqui o cromossomo aqui, ó, com sua estrutura, temos a cromatina aqui, ó, que está enrolada pela estrutura do cromossomo aqui, e aqui nós temos o que? A dupla hélice do DNA, vocês podem ver aqui, ó, tá? Então isso aqui é a representação simplificada de diferentes graus de condensação do DNA. O número de cromossomos nas células varia de acordo com a espécie. Células humanas, por exemplo, apresentam um total de 46 cromossomos, com exceção das células reprodutivas. Seres pluricelulares que realizam a reprodução sexuada apresentam dois tipos de células: as somáticas, que formam o organismo, e as reprodutivas, responsáveis pela reprodução sexuada, também chamadas de células sexuais ou gametas. Então, pessoal, nós temos dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A assexuada é aquela que não precisa de um parceiro, e a sexuada é aquela que precisa de um parceiro para se reproduzir, tá bom? Nós temos esses, seres pluricelulares, são aqueles seres que têm mais de uma célula no seu corpo. Unicelulares são aqueles seres que só têm uma célula, tá bom? Então, as células reprodutivas, elas são responsáveis pela reprodução sexuada, também chamada de células sexuais ou gametas. As células somáticas têm dois conjuntos cromossômicos, um deles de origem paterna e outro de origem materna. Assim, nessas células, cada cromossomo apresenta-se em par, e elas são denominadas diploides. Nas células diploides, o número de cromossomos podem ser representado por 2N, né? Representado por 2N, que nas células somáticas humanas, 2N é igual a 46 cromossomos. Ela pode ser representada nessa forma ou em 46 também, tá? Os gametas, por sua vez, apresentam apenas um conjunto cromossômico. Essa célula tem apenas um cromossomo de cada par, e por isso são denominadas haploides. O número de cromossomos dessa célula pode ser representado por N. Desse modo, nas células reprodutivas humanas, N equivale a 23 cromossomos. Durante o processo de divisão celular, é possível fotografar os cromossomos de uma célula diploide e manipular a imagem, organizando-os por semelhança de forma e tamanho. O conjunto organizado de tempo de todos os cromossomos de uma espécie eucariote dá-se o nome de cariotipo. A diferença entre cariótipo de um homem e de uma mulher será apenas um par de cromossomos, também chamados de cromossomos sexuais, que se relacionam
a determinação do sexo biológico. Nos homens, o par de cromossomos sexuais é constituído de um cromossomo X e um Y, então é XY. Nas mulheres, há 2 cromossomos X, que fica XX. O que a gente vai ver agora, observe na imagem, né, o modelo que a gente vai ver agora aqui. Ó. Então esse aqui é o do homem, ó, que vocês podem ver os cromossomos que é X e Y, e os das mulheres, que é o que? XX. Então esse é o cariotipo de um homem e de uma mulher. Vocês podem ver que o homem é XY e da mulher é XX. Então, bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.